Olá, eu sou a Cássia Silva, professora de Língua Portuguesa do campus de Tabuleiro do Norte do IFCE, Instituto Federal do Ceará. Estou aqui para participar do projeto Revisão Enem do IFCE e para trabalhar com vocês algumas questões, algumas temáticas que normalmente caem ou despencam no Enem, certo? Então vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar com dois temas muito importantes, que são os elementos da comunicação e as funções da linguagem, certo? Os elementos da comunicação, embora não caiam de forma direta no Enem, eles são muito importantes, são um tema muito importante porque fazem parte da comunicação, do ato de comunicar do dia a dia de qualquer ser humano. Logo, para eu compreender bem os textos, para eu compreender bem aquilo que eu leio no dia a dia e o que eu vou ler na prova do Enem, eu preciso entender bastante sobre os elementos da comunicação, sobre os elementos que compõem o ato comunicativo, certo? E as funções da linguagem estão diretamente ligadas aos elementos da comunicação, como vocês verão daqui a pouco, certo? E essas tais funções da linguagem estão sempre muito presentes nas provas do Enem e também em outros vestibulares. Logo, é muito importante que vocês prestem bastante atenção e estudem, com profundidade esse assunto. Também resolvam muitas questões relacionadas a essa temática para que cheguem lá no Enem afiados, certo? Vamos começar então, com os elementos da comunicação. Na palavra, na expressão elementos da comunicação, nós encontramos a palavra comunicação, que vem do latim comunicare, que significa partilhar, ou seja, traz a ideia de partilhar com alguém, partilhar um determinado assunto com uma pessoa ou com mais pessoas. É o que nós fazemos no dia a dia, desde o momento em que nós acordamos até o momento em que nós voltamos à cama, nós voltamos a dormir. Mesmo com o nosso eu interior, nós estamos sempre produzindo o ato comunicativo. E nesse ato de comunicação, existem alguns elementos muito importantes. E esses elementos, eles são tão importantes que eles vão definir como essa comunicação ela vai ocorrer. Quais são esses elementos? Portanto, primeiro, a gente vale ressaltar que se há uma comunicação, existe um emissor, aquele que emite a mensagem, e existe um receptor, aquele que recebe a mensagem, certo? Logo, tem também uma mensagem, como a gente já falou, uma mensagem que será passada por alguém para alguém. Então, nós já citamos aqui 3 elementos que constituem o ato de comunicação. Relembrando, emissor, a mensagem que será passada por esse emissor, e o receptor que receberá essa mensagem, que ouvirá ou que lerá essa mensagem, Esta mensagem é passada por meio de um canal de comunicação. Por exemplo, este canal pode ser a minha voz, que passa esta mensagem que agora eu estou falando para vocês, certo? Há também um referente. O referente é o assunto do qual trata a mensagem, certo? Então, nesta aula, que neste momento eu estou falando sobre o quê? Sobre elementos da comunicação. Então, o assunto é elementos da comunicação, certo? E nós temos também um código utilizado pelo emissor para passar essa mensagem. O código pode ser a língua oral, a língua escrita, os gestos, gravuras, sons e cores, certo? Por exemplo, eu estou usando a língua portuguesa, mas eu poderia usar
caso eu soubesse a língua Guarani, né, que é uma língua usada, falada, né, por alguns falantes da América Latina, alguns indígenas da América Latina, né, assim como outras línguas como francês, inglês, etc., certo? O código mais usado, em geral, é justamente a língua, né? Que podem ser várias, como eu já citei, mas há outros, né? Como os gestos, as gravuras, etc. Certo? Então, repetindo, para que nós saibamos, né, quais são os elementos da comunicação. Emissor, aquele que emite a mensagem. O receptor, aquele que recebe a mensagem em si, que é o todo que será falado, né, o texto em si, certo? Também o canal de comunicação que o emissor utiliza para passar a sua mensagem para o receptor ou para o seu interlocutor, certo? O referente, que é o assunto do qual trata a mensagem, o código, né? O código utilizado para se repassar essa mensagem, que pode ser a língua portuguesa, por exemplo, e pronto, são esses os elementos da comunicação. Agora eu vou citar um exemplo para que fique bem claro, né, quem é quem nesse ato comunicativo. Por exemplo, vamos pegar aqui duas personagens. José e Bianca, certo? O José e a Bianca se encontraram, a Bianca acabou de ler um livro muito interessante e ela chega e fala: José, ontem eu terminei de ler Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Nossa, que livro interessante, né? Então pronto, aqui quem é o emissor? É a Bianca, né? O receptor ou interlocutor é o José. O canal de comunicação é a voz da Bianca, que se utiliza aqui das cordas vocais para passar sua mensagem. A mensagem é todo o texto falado pela Bianca, né? Contando que leu o livro de Guimarães Rosa e que gostou bastante desse livro. O referente, nesse caso, né, é a leitura do livro Grande Sertão Veredas. E o código, nesse caso, é a língua portuguesa que pode ser falada nesse caso, certo? Então, aqui nós temos, portanto, os elementos da comunicação. Repetindo: emissor, receptor, mensagem, referente, canal e código. Bom, agora vamos às funções da linguagem. As funções da linguagem, né, estão aliadas aos elementos da comunicação. Logo, qualquer texto que a gente elabore, que a gente produza, né, vai estar relacionado a um dos elementos da comunicação e a uma função da linguagem, certo? As funções da linguagem, assim como os elementos da comunicação, foram estudados e pesquisados pelo linguista russo Roman Jakobson. É importante saber da teoria, mas o mais importante é nós sabermos que esses elementos, né, da comunicação, assim como as funções da linguagem, são perceptíveis no nosso dia a dia, certo? Como a gente acabou de observar pelo exemplo, né, da Bianca e do José, da conversa, do ato de comunicação entre a Bianca e o José. E como eu falei também, toda hora a gente está se comunicando, né? Desde o momento em que a gente acorda até o momento em que a gente volta a dormir, certo? Então vamos lá, vamos às funções da linguagem, né? Como eu disse, para cada elemento da comunicação há uma função. Então, o emissor, que é aquele que fala a mensagem, que produz a mensagem, né? Apresenta a função emotiva, ou seja, quando o texto está centrado no emissor, nós temos a função emotiva, centrada no eu, certo?
Quando o texto está centrado no receptor, eu tenho a função conativa ou apelativa. É uma função que está focalizando o você, muito usada, por exemplo, nas propagandas, né? Quando eu tento convencer alguém a comprar um determinado produto, quando eu tento convencer alguém a agir de uma determinada forma, a seguir uma bula de remédio, por exemplo, certo? Então, eu estou centrando a comunicação no você e não no eu. Nesse caso, né, eu tenho uma função conativa ou apelativa, certo? Porque eu estou apelando, né, para tentar conseguir convencer alguém a fazer alguma coisa, certo? Quando o meu texto está centrado no referente, eu tenho a função referencial. É um texto que está focado no assunto da mensagem, certo? Quando o texto busca focalizar o canal de comunicação, testar o canal de comunicação, por exemplo, quando eu estou ao telefone e eu estou fazendo uma ligação pelo WhatsApp, e a internet não está muito boa, né? Então eu fico, alô, você tá aí? Tá me escutando direito? Então eu estou testando o canal de comunicação, certo? Quando eu testo esse canal de comunicação, eu tenho uma função fática, certo? Depois, quando o texto se concentra na mensagem, certo? Nós teremos a função poética. Porque quando o texto se volta para a mensagem, há uma elaboração mais rebuscada do texto. É o que acontece normalmente nos textos literários, nos textos artísticos de uma forma geral, certo? Por exemplo, no poema do Mário Quintana, que diz assim: todos estes que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho. Vocês observam que o autor, ele brinca com as palavras passarão e passarinho, né? Faz um jogo de palavras. Nesse jogo de palavras, nós observamos o cuidado do poeta, né? Justamente porque ele quer produzir no leitor um certo encantamento, né? E aí nós temos então o foco na mensagem. Logo, nós temos a função poética. E por fim, nós temos a função metalinguística, certo? E quando nós temos a função metalinguística, o texto ele está centrado no código, certo? No código de comunicação. A palavra metalinguagem remete à ideia de falar sobre a própria linguagem, né? É um texto que fala sobre a própria linguagem. Logo, quando eu tenho esse tipo de texto, eu tenho a função metalinguística. Vocês podem ver exemplos disso nos verbetes, né? Os verbetes, eles são exemplos de função metalinguística, tá bom? Agora sim, vamos às questões, né, que vocês podem encontrar no Enem ou em outros vestibulares, tá certo? A questão 1, gente, as duas questões estão relacionadas às funções da linguagem. A questão 1 se relaciona a um tipo de função e a questão 2 se relaciona a outro tipo de função, certo? Vamos lá. Questão 1. O fragmento de texto reproduzido a seguir faz parte da crônica A Menina que Falava em Internetês. Esse texto foi escrito por Rosana Herrmann e nessa crônica, Wanda, uma mãe que gostava de se acreditar moderna, né, compra um computador e, navegando pela internet, inicia uma conversa online com a sua filha adolescente. E aí, quase ao final do diálogo, a mãe e filha, né, escrevem assim. Observem. Antes de ir para casa, eu vou passar no supermercado.
Essa é a fala da mãe. O que você quer que eu compre para você? É assim que se diz em internetês? É assim que se diz em internetês. Refri e biscoito, responde a menina. A mãe: refrigerante e biscoito? Biscoito? Filha, francamente, que linguagem é essa? Você estuda no melhor colégio, seu pai paga uma mensalidade altíssima e você escreve assim na internet? Sem vogais, sem acentos, sem completar as palavras, sem usar maiúsculas no início de uma frase, com orações sem nexo e ainda por cima usando números no lugar de sílabas? Isso é inadmissível, Maria Eugênia. Tchau, mãe. Você tá chata? Maria Eugênia, chata é com CH. Maria Eugênia desligou. Assim termina o texto. Observaram? Observaram como há momentos, primeiro, há um momento em que a mãe tenta compreender o que a filha está falando, né? E há um momento também que a mãe tenta continuar a comunicação com a filha, mas a filha fica em silêncio. E por fim, a filha desliga o telefone e deixa a mãe falando sozinha. O que acontece aqui? Vamos lá. A segunda parte da questão. O efeito de humor no trecho transcrito do texto foi provocado, sobretudo, pelo diálogo entre mãe e filha testando um canal, um suporte de comunicação. Esse fato é característico da função A, poética, B, referencial, C, metalinguística, D, fática ou E, conativa? A resposta, como vocês sabem, a partir das explicações anteriores, né, é a letra D, a função fática. Por quê? Porque a função fática é aquela que busca testar o canal de comunicação. Logo, quando o objetivo da mensagem é simplesmente o de estabelecer ou de manter a comunicação, ou seja, o contato entre emissor e o receptor, diz-se que a função predominante é a fática. E aí, vale ressaltar uma coisa. Eu usei aqui a palavra predominante, porque em um texto nós podemos ter todas as funções, inclusive, né? Porque isso faz parte da comunicação, certo? Mas há sempre uma função que é predominante. Nesse caso, nesse texto, nós temos como predominante a função fática, certo? Agora vamos à segunda questão, a questão 2 da nossa aula, certo? A questão 2 tem como base o texto que eu lerei agora e que vocês podem acompanhar nos slides, certo? 14 coisas que você não deve jogar na privada. Esse é o título do texto, certo? Retirado do Manual de Etiqueta de Morgado, tá? 14 coisas que você não deve jogar na privada. Nem no ralo. Elas poluem rios, lagos e mares, o que contamina o ambiente e os animais. Também deixa mais fácil obter a água que nós mesmos usaremos. Alguns produtos podem causar entupimentos. Cotonete, medicamento e preservativo, óleo de cozinha, ponta de cigarro, poeira de varrição de casa, fio de cabelo e pelos de animais. Tinta que não seja à base de água, querosene, gasolina, solvente, thinner. Jogue esses produtos no lixo comum. Alguns deles, como óleo de cozinha, medicamento e tinta, podem ser levados a pontos de coleta especiais que darão destinação final adequada. Esse é o texto, certo? Agora, vamos à questão em si. O texto tem um objetivo educativo, como vocês observaram, né? O texto busca fazer com que o leitor ou ouvinte
compreenda que há coisas que não devem se jogar na privada. 14 coisas, no caso aqui, né? Nesse sentido, além do foco no interlocutor, que caracteriza a função conativa da linguagem, lembram? A função conativa ou apelativa, há também a predominância de uma outra função, que é a função referencial. A função referencial busca, letra A, despertar no leitor sentimentos de amor pela natureza, induzindo-o a ter atitudes responsáveis que beneficiarão a sustentabilidade do planeta. Não é essa a resposta, né? Letra B. Informar o leitor sobre as consequências da destinação inadequada do lixo, orientando-o sobre como fazer o correto descarte de alguns dejetos. Essa é a resposta correta. E tem um verbo que já ajuda bastante na escolha dessa alternativa, que é o verbo informar. Por quê? Porque a função referencial tem como objetivo informar, né? Quando o objetivo da mensagem é a transmissão de uma informação sobre a realidade ou sobre um elemento a ser designado, diz-se que a função predominante no texto é a função referencial ou denotativa. Logo, a resposta correta é a letra B de bola, certo? Informar o leitor sobre as consequências da destinação inadequada do lixo, orientando-o sobre como fazer o correto descarte de alguns dejetos. A letra C não pode ser, vejam por quê. Ela diz que a função referencial busca transmitir uma mensagem de caráter subjetivo, mostrando exemplos de atitudes sustentáveis do autor do texto em relação ao planeta. Essa expressão caráter subjetivo remete à função emotiva, né? Que tem como foco o eu, certo? Letra D. Estabelecer uma comunicação com o leitor, procurando certificar-se de que a mensagem sobre ações de sustentabilidade está sendo compreendida. Aqui, como vocês observam, é a ideia de testar o canal de comunicação. Sendo assim, nós temos aqui a função fática e não a função referencial, né? E por fim, a letra E diz: explorar o uso da linguagem, conceituando detalhadamente os termos utilizados de forma a proporcionar melhor compreensão do texto. Como vocês sabem, a função que focaliza em conceituar termos utilizados, né, no texto, né, é a função metalinguística. Logo, também este item não pode ser o correto. Só há um item que pode ser correto, que é o item B, porque, destaco mais uma vez, né, a função referencial tem como objetivo, né, a transmissão de uma informação. E é isso que o texto lá faz, né? O texto das 14 coisas que você não deve jogar na privada. Como nós observamos. É isso, gente. Hoje nós trabalhamos essas duas questões relacionadas às funções da linguagem. Eu espero que vocês estudem bastante sobre essa temática, né? Essas duas temáticas, aliás, a dos elementos da comunicação e a das funções da linguagem, porque são temáticas muito necessárias, né? Não só para a prova de linguagens, mas também para as outras áreas, certo? Porque quando você compreende bem os elementos da comunicação, né? E em que se centra um determinado texto, em que focaliza determinado texto, você consegue compreender os mais diversos textos que compõem a sua prova como um todo, tá bom? Desejo a todos uma ótima prova e até a próxima.
Tchau!